Eu erro também. E muito. Toda hora. Vamos lá? Bora. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o nosso episódio está para mais que especial. Eu estou recebendo um convidado direto de Curitiba. Ele está aqui hoje para poder falar com a gente sobre cartas contempladas de consórcio. Não só de cartas contempladas, nós vamos conversar sobre consórcio como um todo. Estou recebendo aqui, muito honrada, com a visita do Thiago. Thiago já tem experiência de mais de 15 anos de consórcio. Thiago é sócio fundador do consórcio Mais Personalité. Então, Thiago, seja muito bem-vindo, tá? Já quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E agora eu gostaria que você se apresentasse e depois eu vou iniciar aqui logo as perguntas que a gente tem. Todo mundo com um monte de dúvida aqui, se vale a pena o consórcio, como é que funciona, sobre a questão de contemplação. Então, a gente tem bastante perguntas aqui, mas primeiro eu queria ouvir quem é o Thiago, como é que o Thiago veio parar no consórcio, quais são as experiências do Thiago e aonde a gente consegue encontrar mais, como é que a gente faz para poder acessar o seu consórcio. Legal. Seja bem-vindo. Oi, Kelly. Oi, pessoal. Tudo bem? Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, por essa experiência em sair de Curitiba, dos nossos 19 graus, frio, para chegar aqui no Rio nos mesmos 19, mas uma temperatura muito mais agradável, né? E, Kelly, primeiramente, esse agradecimento ele se estende a todo o time de vocês pela recepção, já que a gente teve hoje pela manhã. É uma responsabilidade grande, né? Depois de um anúncio como esse, uma chegada como essa aqui no Rio de Janeiro. Mas, com certeza, podendo trazer aí muito valor agregado ao produto com relação ao conhecimento que a gente tem, experiência, trabalho no mercado, atuação e vários cases, vários casos que a gente atende aí durante os meses, ao longo do ano, tanto de casos de clientes nossos como os próprios parceiros que trazem aí, como vocês aí, negócios no nosso dia a dia, né? Falando um pouquinho para ti sobre essa experiência, sobre esse início no consórcio, acabou que eu caí de paraquedas, a verdade é essa, eu caí de paraquedas no mercado de consórcio, pois eu na época atuava como representante comercial de uma escola e fazendo uma visita nessa escola eu acabei encontrando um amigo de longa data, da nossa infância ainda, que já atuava no mercado de consórcio naquela época. E nessa visita ele perguntou como funcionava a questão da matrícula no curso para corretores de imóveis, pois tinha muita linkagem com quem atua no mercado de consórcios, né? Principalmente em matérias da parte de técnica em transações imobiliárias, aonde você consegue profissionalizar melhor o vendedor, o consultor de consórcio para atuação no mercado. E naquele momento precisei iniciar um planejamento de vendas para que eu vendesse para a equipe toda dele. Ele ia tentar um subsídio pela empresa na época para que todos os consultores dele fizessem o curso. E eu iniciei essa tratativa de vendas com ele naquele momento. E depois de um mês tentando vender para ele, correndo para um lado, eu correndo atrás dele para montar uma proposta, trazer um diferencial para ele, acabou que ele me chamou para uma entrevista, porque tinha gostado da forma como eu abordei ele durante esse período. E é engraçado, porque quando isso aconteceu e eu fui ter uma conversa com ele com relação ao início, eu cheguei na Embracon, na época, com 20 anos de idade, né? Hoje um dos principais players no mercado de consórcio em segmento nacional. E para mim era tudo novidade. Eu ia ser pai na época. Eu, naquele momento, na entrevista, conhecendo um pouco mais sobre a empresa, eu vi uma gigante do mercado. Então, já era uma empresa com premiações como Great Place to Work, uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e tudo aquilo me chamou muito a atenção. Então, você viu uma oportunidade de mudar a sua vida no momento específico que você ia ser pai. Exatamente. E a oportunidade, na época, eu trabalhava em uma empresa familiar. Então, quando eu vi uma empresa daquele porte na minha frente, uma oportunidade, eu fui para a segunda etapa da entrevista, consegui passar a primeira etapa com o supervisor e, por coincidência ou não, né? Mas a segunda etapa, a entrevista era com a gerente da filial, Josi Fagundes, atualmente minha sócia no consórcio Mais Personalité. Bacana, Thiago. Então, esse foi o início do meu trabalho no consórcio. E aí fiquei durante alguns anos atuando na área comercial, passando por algumas gestões dentro da empresa, cuidando de mais do que uma equipe, primeiro uma filial, uma segunda filial.
E com o decorrer desse tempo, onde a gente vai aprendendo mais sobre o mercado, vai entendendo algumas necessidades que nem sempre é apenas a venda de uma bandeira, né? Principalmente, acima de tudo, é o entendimento da necessidade do cliente, da proposta que você precisa fazer, principalmente no nosso mercado, de uma forma muito personalizada. A gente iniciou o consórcio Mais Personalité ali, a Josi primeiro iniciou a atuação sozinha no final do ano de 2019. Eu ainda continuei atuando pela Embracon ali até o início da pandemia. E posteriormente a isso a gente resolveu se juntar e iniciar uma operação como sócios, depois de tanto tempo tendo ela como minha líder, trabalhando juntos. A gente entendeu que essa soma faria aí um negócio acontecer, né? Então... Bacana, Thiago. Então, vou começar aqui algumas perguntinhas para você. Hoje, no mercado, muito se fala de consórcio, fala-se sobre cartas contempladas, sobre você tentar dar um lance para você conseguir ser contemplado mais rápido. E eu vou começar a te perguntar um pouquinho, acho que da carta contemplada. E aí eu queria te perguntar, assim, Thiago, de uma forma mais objetiva, né, para quem está em casa, quem está assistindo a gente, o que seria essa carta contemplada, né? Como é que funciona? Como é que a gente faz para ter acesso? Não é um consórcio comum ou é um consórcio comum? Aonde que eu vou para conseguir uma carta contemplada? Qual é a diferença da gente entrar lá no aplicativo e fazer um consórcio ou já comprar uma carta contemplada? Legal. Kelly, a carta contemplada, ela nada mais é do que um consórcio que ou eu, ou você, ou alguém que está nos assistindo iniciou essa aquisição do consórcio do zero e no momento da contemplação disponibiliza essa carta para uso de alguém que tenha o objetivo de uma aquisição imediata, né? Então, muitas pessoas adquirem o consórcio como investimento já pensando nessa finalidade de obter um lucro no momento da venda da carta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso contigo também. Mas algumas pessoas acabam disponibilizando essa cota para venda por algum motivo, não quer continuar com aquela carta de crédito porque o imóvel de repente tem mais valor, de repente não tem tempo para esperar uma contemplação de uma segunda carta, entre outras situações aí que a gente encontra no mercado. Então, via de regra, a carta contemplada ela é o consórcio na sua essência, onde existe um mercado de comercialização para esse perfil de crédito. Por quê? Quando eu trago um consórcio novo, uma aquisição, onde você tem um recurso para uma oferta de lance, ou você tem mais tempo para o teu planejamento, é natural que se você levar um ano e meio, 2 anos para ser contemplada, você está dentro do que já havia se planejado. Agora, trazendo por exemplo, eu quero fazer aquisição de um imóvel através da My Home. E esse imóvel está à disposição naquele momento para recebimento de uma proposta. Então, a carta contemplada ela vem no mercado onde ela atua paralelamente ao financiamento, sendo uma das opções de crédito hoje que o cliente tem de forma imediata, sem esperar contemplação, sem precisar esperar participar de uma assembleia. Então, se você perguntar para mim qual é melhor, depende da necessidade que o nosso cliente tenha no momento para poder encaixar-se uma possibilidade de um consórcio novo ou uma carta contemplada. Então, tá? Teoricamente, o cliente que ele vai comprar uma carta contemplada, ele não precisa esperar o tempo do consórcio tradicional, já está disponível para ele aquele crédito. Não, de forma alguma. Hoje, falando rapidamente sobre o processo da carta contemplada, a partir do momento que o cliente escolheu o crédito desejado dentro das configurações, das possibilidades que nós temos, esse cliente ele vai fazer um sinal de negócio. Através do sinal de negócio e a documentação pessoal, nós subimos uma análise de crédito para perfilar esse cliente dentro da administradora. Após a aprovação, ele faz o pagamento da diferença do valor da entrada, transfere a cessão de direitos de crédito para o nome dele e pode iniciar o processo de faturamento, que inclusive a gente tem todo esse processo de consultoria. Então, além da escolha da carta de crédito, ele vai ter todo um acompanhamento administrativo do nosso time para que ele chegue na entrega das chaves desse bem também. Tá? Uma outra pergunta, Thiago, em relação à aquisição. Pessoa física pode comprar, pessoa jurídica, como é que funciona? Mercado para todos. Então, a gente pode fazer aquisição através do PJ ou do PF.
O que muda, o ponto principal de mudança entre um produto e outro é que na pessoa física eu tenho a possibilidade de ter um seguro prestamista na minha cota, por exemplo, mas no pessoa jurídica eu já não tenho essa possibilidade da aquisição do PJ. Em algumas administradoras ocorrem campanhas com alguma taxa diferenciada para um cliente PJ também, mas via de regra no produto não muda a contratação de um para o outro. Tá, e deixa eu te fazer mais uma pergunta. Existe algum risco de um cliente comprar? Um cliente veio até mim, Kelly, eu estou precisando adquirir um bem e ele foi reprovado no financiamento dele. Ele foi reprovado no financiamento e eu preciso ir no mercado buscar soluções para, de fato, efetivar aquela venda ali e ele conseguir fechar o negócio dele. E aí eu chego para você e falo, Thiago, eu tô com um cliente que ele foi reprovado, a gente precisa montar uma operação de crédito, teoricamente, porque não por SPC Serasa, mas ele já estava endividado e ele tem lá o valor da entrada para ele dar na carta. A gente vai estruturar uma operação para ele, óbvio, que vai depender também da administradora. Mas existe algum risco da gente não conseguir? Exemplo, Kelly, esse fator é importante, esse não, ou... Quais são os riscos que o cliente tem a partir do momento que ele aceita a fazer a aquisição de uma carta contemplada? Legal, vamos lá. Eu acho que o primeiro risco, ele foge até um pouquinho do contexto dessa aprovação e a gente vai falar sobre ele. Mas eu acho que o ponto mais importante, Kelly, é saber com quem você está comprando essa carta de crédito. Verificar se essa carta ela tem um extrato, se ela é uma cota que existe. Por quê? O mercado hoje, infelizmente, assim como tem muitas pessoas boas, a gente sabe que o golpe tá aí, né? Sim. E, infelizmente, se você não tiver uma referência da empresa que você está comprando, geralmente são representantes credenciados em uma, duas ou mais administradoras de consórcio que vão entender de toda a regulamentação. Outro ponto importante, tenha sempre um contrato quando você vai fazer uma aquisição de uma carta contemplada. Após a formalização do contrato com o sinal de negócio, exija toda a documentação pertinente a essa cota para verificar a existência dela realmente, tá? Esse é um ponto muito importante. Hoje, escritórios aí a nível Brasil, credenciados dentro das administradoras de consórcio são muitos. Então, a gente ter esse ponto de atenção e não buscar alguém que você não tenha uma referência, eu acho que é o ponto de partida, tá? Sim. Hoje nós atendemos, para te ter ideia, falando um pouco de escala, a Personalité ela atende mais de 450 parceiros de consórcio a nível Brasil. Então, isso traz para o nosso cliente, traz para os nossos parceiros a credibilidade e a tranquilidade do cliente estar adquirindo um crédito que ele vai partir de um extrato de uma administradora adequada, que ele vai ter a transferência para o nome dele garantida a partir de um segundo momento. Falando desse risco, qual é esse segundo momento? A partir do momento que a gente faz a escolha da carta, passa pela escolha do crédito, entende e personaliza o atendimento do cliente, nós vamos para a análise de crédito. Então, antes que esse cliente venha a pagar o valor total da entrada, ele vai ter que ser aprovado e vai ter que passar pela análise de crédito da administradora. Sim. Posteriormente a esse momento, onde nós recebemos o valor total do pagamento dessa cota, tá? Onde preserva-se a negociação entre cedente e cessionário. Então, a Personalité ela vai cuidar dessa intermediação e, após esse momento, é onde o cliente faz aí o pagamento final e o cedente a assinatura do termo de transferência para os direitos creditórios aí de quem adquiriu a cota. Então, sempre prestar muita atenção em como esse processo vai ser transmitido para ti. Sim. Cuidar com escritórios que pedem o valor integral da entrada para esse perfil de transferência. Cuidar com algumas negociações que são através de procuração. Né? Então tem que saber muito bem porque a procuração, geralmente você vai pagar o valor integral sem um sinal de negócio. Sim. E aí se essa cota não existir, possivelmente seja golpe. Se existir, possivelmente não, né? É um golpe. E um outro ponto de atenção que a gente passa para os clientes no dia a dia é assim, a carta de crédito contemplada, assim como o financiamento, ela tem uma média de taxa de juros, onde ela tem um cálculo que é real. É o quanto custa aquela carta. E a gente encontra no mercado diariamente clientes que aparecem com oportunidades muito mirabolantes. Então, por exemplo, um crédito aí de 400 mil, a entrada gira na casa de 150 a 180 mil reais. E a gente já encontrou clientes nos acionando porque tinham cotas com entrada de 100 mil.
90 mil, 80 mil reais. Quer dizer, quando a esmola é demais, a gente sabe que tem coisa errada, não faz sentido. Então, eu acho que são pontos a tomarem cuidado aí para não cair em ferir no mercado. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. O consumidor tem algum site, algum lugar que ele consiga, de fato, verificar se aquilo que está sendo ofertado para ele é verdade? Porque como ele não é, teoricamente, o tomador do crédito, se ele for ligar na administradora, ninguém vai responder ele. Ou vai ter informação por causa de todas essas questões da lei que protege os dados do cliente. Então, assim, para ele ter uma segurança, onde ele consegue consultar? Porque a gente sabe que hoje a gente vive no mercado que tem muitos terceiros. Um que passou por um, que passou por outro, até chegar no cliente tem vários intermediadores. Como é que o cliente faz para ter a segurança? Eu sei que, de fato, na sua empresa não existe essa questão da intermediação, o cliente está direto com vocês, mas como que eu posso passar isso para o meu cliente? Eu estou na mesa com o cliente, estou negociando com ele. Como que eu posso passar para ele? Olha, não, aqui você não tem intermediadores. A gente está direto com o proprietário. Até porque senão não faz sentido ter 10 pessoas trabalhando no mesmo cliente. Sim. Como é que eu posso passar essa segurança para ele? Tem algum site? A gente faz algum contrato com ele? Como é que funciona? Porque às vezes o cliente fica com medo. Vai chegar para mim e vai falar, Kelly, tudo bem, eu vou te dar esse sinal de negócios, eu vou assinar aqui o contrato. Qual é a garantia que eu tenho que essa carta está válida? Que esse escritório existe? Que essas pessoas não vão sumir? Porque a gente sabe que existem muitos golpes, Sim. não só de financiamento, de consórcio, mas em tudo. Sim. Então, a gente vive hoje no mercado, ainda mais no mercado financeiro, dentro de uma insegurança muito grande. Quando a gente está falando aqui, a gente fala numa tranquilidade porque o meu mercado é o seu. Mas para o cliente é o projeto de vida dele. Eu sempre falo para todo mundo. Não só a aquisição, quando a gente vai falar de um bem, de um imóvel, mas às vezes ele está levantando capital de giro para a empresa dele. Às vezes ele está fazendo um consórcio porque ele está pegando um maquinário para a produção dele, coisas que vai alavancar o negócio. A gente está falando do projeto de vida de uma família. Então, nesse momento, o que mais que ele precisa é o quê? Segurança para ele poder fechar o negócio. Então, assim, o que eu posso fazer para tranquilizar ele que, de fato, essa carta existe e não é um golpe qualquer de mercado? Sim, e muitas vezes investindo tudo que tem, né, Kelly? Sim, porque às vezes para abrir um negócio, às vezes para, como você falou, fomentar um negócio que ele já tenha. Então, assim, hoje, quais são as práticas do mercado, tá? Primeiro momento, você não faz o envio de um extrato com todas as informações do cedente para o cliente que for por conta da proteção LGPD. Porém, eu tenho condições, em uma reunião, apresentar todas as informações do extrato, com exceção dos dados do cedente. A gente faz uma formalização de contrato, onde ele vai à especificação com todos os dados da empresa, com todos os dados da cota, conhecido um contrato de arras, né? Onde você firma o negócio com o cliente, apresentando todos os dados da cota através do extrato. Ele pode ser um extrato sintético, onde eu consigo apresentar isso para o cliente final. Pode ser feito em ligação, a partir do momento que você seja o cedente da cota, você consegue confirmar a veracidade das informações de uma ligação junto com o cliente para a administradora de consórcio. Tá? Geralmente você tem um login e uma senha de acesso para acessar uma cota. Então, quer dizer, essa é uma outra possibilidade que a gente tem. Se eu tenho um extrato que ele foi produzido, um extrato frio, no momento de acessar o sistema da administradora, eu não vou conseguir acessar a cota, ter as mesmas informações que a gente tem ali no papel. Então, esses são alguns meios que a gente tem como possibilidade aí de tirar a prova real que a gente fala, né? E outro ponto para a segurança de compra, o nosso cliente, quando ele não aprova o cadastro, por exemplo, a gente buscou aquela viabilidade de crédito, porque ele recusou no financiamento ou por outras situações que vão acontecer no mercado. Quando ele faz esse sinal de negócio após a recusa do cadastro, em um primeiro momento, nós sempre vamos oferecer a oportunidade de outras administradoras também. Por quê? Porque hoje são em torno de 140 administradoras homologadas no Banco Central. Era isso que eu ia te perguntar. Eu ia falar, Thiago, quantas administradoras nós temos para poder ofertar para o cliente? Porque a gente sabe, assim, que hoje, vamos falar de financiamento, que é o que a gente vive, a gente tem os bancos de prateleira, a gente tem algumas fintechs, mas nem todas as fintechs conseguem operar de acordo com o que os bancos estão competindo. Então, todo mundo pergunta, assim, mais fácil, Embracon, Porto, enfim.
quantas administradoras, ou seja, quantas possibilidades, né, de negócios a gente tem para poder oferecer para o nosso cliente. Perfeito. Hoje são em torno de 140 administradoras homologadas dentro do Banco Central. E esse é até um assunto que a gente ouve no dia a dia, né? Thiago, mas qual que é a melhor? Kelly, trazendo hoje para a realidade de mercado, eu não vejo hoje como qual é a melhor, eu vejo como qual atende a tua necessidade. Sim, claro. Como a gente falou no começo, a gente fala sempre. O atendimento para o nosso cliente hoje ele é personalizado. Então, a partir do momento que eu entendi que a tua necessidade é um veículo com até 8 anos de uso, eu sei para qual administradora te direcionar. A partir do momento que eu sei que a tua ideia é comprar um terreno e construir, eu sei qual das administradoras é mais fácil esse processo. A partir do momento que eu quero fazer a quitação do meu financiamento, o famoso interveniente quitante, eu sei o caminho de qual administradora é mais rápido, é mais fácil de operar. Então, dentro de todas que tem hoje no mercado, quem está homologado, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, sem dúvidas é uma administradora que a gente pode confiar, trazendo sempre o que eu falei, né? A característica do produto com a necessidade da tua compra, para que a gente consiga adequar a melhor opção para você no mercado. E você tocou num ponto bem importante, é o que eu falo para todo mundo, e repito aqui, todas as vezes que você for fazer qualquer aquisição, não só de consórcio, mas qualquer um bem que você venha comprar, por favor, procure um escritório especializado, procure profissionais, né, que trabalham e que são dedicados a esse produto, porque eu falo que hoje é uma venda consultiva. Não adianta eu falar para o cliente o que é melhor, porque às vezes o melhor para mim não vai atender a necessidade. Até porque a gente tem todas essas questões que influenciam, né? A questão do prazo. Às vezes a gente tem um cliente que está com uma idade um pouco mais avançada. Às vezes a gente tem a questão do bem que não pode faturar em administradora A e B. Então, essa questão de você fazer uma venda consultiva com o cliente, ali logo de fato você já vai conseguir encaixar e direcionar o cliente para a melhor administradora. Claro. Que às vezes não é a melhor que a gente tem. A gente sabe, eu não sei se isso acontece muito, que às vezes o cliente vem muito querendo ver questão de taxa, né? Eu quero uma taxa mais barata. E às vezes o que tem de taxa mais barata não é o melhor produto no mercado. Então, assim, o que você quer? Quando o cliente chega para você, Thiago, eu quero a melhor taxa. O que você fala para ele? Vamos lá, essa é uma pergunta que a gente ouve todo dia. E quando eu vou falar de taxa no consórcio, é indiscutivelmente uma taxa competitiva no mercado. Porém, antes de entrar nessa ciranda com ele, eu procuro entender exatamente qual é o tempo que ele tem para aquisição desse crédito, qual é a disponibilidade que ele tem de recurso para lance ou não, se ele vai utilizar um fundo de garantia ou não, se o grupo que ele quer entrar tem a menor taxa, mas esse grupo atende a demanda de contemplação que esse cliente precisa, quando é o caso. Então, assim, o ponto principal a taxa administrativa dos grupos hoje, geralmente, elas variam de acordo com o prazo. Então, se eu quero uma taxa mais atrativa, eu vou adquirir a cota em um grupo mais rodado, vou adquirir uma cota com um prazo menor de encerramento. O que eu sempre busco entregar para o cliente é o seguinte, é um exemplo que a gente utiliza, né? Eu vou ao supermercado, quando eu chego ao supermercado, eu tenho na gôndola do lado direito eu tenho uma Coca-Cola e na gôndola do lado esquerdo eu tenho uma Cinecola. A proposta que cada produto entrega é diferente pela qualidade que cada produto entrega. Então, muitas vezes, aquele 2% de taxa que o cliente me pede de desconto pode impactar no processo dele de contemplação, porque, de repente, eu estou falando de um grupo que não tem uma estabilidade financeira ainda tão grande, de repente, eu não tenho o mesmo volume de entrega, é um grupo mais novo. Então, existem alguns fatores, mas a entrega da taxa exata que o cliente quer vai muito de acordo com a entrega da necessidade dele também. Mas, falando hoje em mercado de juros, com a alta da Selic, por exemplo, chegando aí nos 15%, o consórcio ele é um produto que ele vai te entregar uma taxa de 2% ao ano. Né? Quando a gente opera a taxa administrativa diluída pelo prazo ali. Era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você agora. A gente sabe que hoje a gente está com alta de Selic, então a gente tem taxas no financiamento imobiliário a partir de... Então, não vou falar de Minha Casa Minha Vida, não. Vou falar de, teoricamente,
produto prateleira do banco privado. A gente está a partir de 12,59. E a gente sabe que lá no consórcio a gente não paga juros, a gente paga uma taxa de administração. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho qual é a diferença entre a taxa que o cliente paga lá no financiamento, qual é a taxa que o cliente está pagando aqui com você hoje no consórcio e o que ele tem, um exemplo. No financiamento, embora o cliente não saiba, o financiamento dele, a taxa, ela é anual, ela é registrada pela TR. Sim. Então, eu tenho uma taxa de um contrato dividido por 12 e eu tenho a TR que está incidindo ali. O cliente não sabe. Não. E lá no consórcio, o que eu tenho? Eu tenho TR, eu tenho IPCA, eu tenho INCC, eu tenho GPM. O que eu tenho de taxa em cima da tarifa de administração lá? Me corrija se é tarifa, se é taxa de juros, enfim. Eu sei que não é um juros, né? Taxa administrativa. Isso. Em cima da taxa administrativa, o que incide? Incide qual índice? Qual é a correção? Como é que funciona? Vamos lá. Bom, o principal diferencial é que a gente volta lá na escola, que eu sempre brinco, né? A taxa de juros simples e a taxa de juro composto. Então, o financiamento ele vai entregar a taxa de juro composto com o decorrer do prazo do teu contrato efetivado. E o consórcio ele vai te entregar uma taxa administrativa, que é o juros simples, calculado sobre o valor do crédito que você está adquirindo. Então, se eu contratei uma carta de crédito no valor de R$100 mil, com uma taxa administrativa de 24%, o meu custo inicial da operação no consórcio ele é de R$124 mil. Sim. Esse é o valor total da tua aquisição, do teu saldo devedor inicial. Qual é o ponto? O consórcio, como qualquer produto financeiro, ele tem que ter uma correção através de um indexador. Por quê? Porque o consórcio você é credor enquanto você não faz a aquisição do bem. Então, a partir do momento que eu sou credor, eu tenho que ter um indexador para essa correção anual. Tá? Quando a gente fala de consórcio de veículos, o indexador é o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. E no imóvel a gente tem o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, peraí, deixa eu só entender um pouquinho. Se eu fizer uma carta de consórcio de imóvel é um índice, e se eu fizer no imobiliário é outro? É diferente? Perfeito. E se for maquinário, agro, construção, como é que funciona? Vamos lá. A gente até acaba utilizando o termo uma cota de carro para facilitar, né? Mas na área técnica do consórcio, bens e equipamentos. Bens móveis e equipamentos. Sim. Então, geralmente quando eu trato de bens móveis e equipamentos, eu estou falando do IPCA, que tem até hoje um índice de correção mais baixo que o INCC, e ele acompanha a inflação de mercado para bens de consumo, aí a cada 12 meses fazendo o reajuste do teu crédito. Então esse é um ponto importante. Então a gente só tem um reajuste anual, eu não tenho mensal. Anual. Depende. Ainda tem algumas administradoras que operam no modelo de FIP, tá? Então quando eu falo de FIP, Kelly, trazendo para veículo, por exemplo, se a FIP desse carro iniciar o ano em 40 mil, o veículo de referência daquela carta de crédito, por exemplo, iniciou o ano valendo R$40 mil aquele carro de FIP. No mês de março, ele mudar para 43 mil, a tua parcela ela muda para acompanhar a correção do crédito. Se em agosto a FIP daquele carro for para 47 mil, você vai ter um aumento da tua parcela para que o teu crédito acompanhe também. Então, você está falando que, teoricamente, o meu saldo devedor ele vai sendo atualizado de acordo com a tabela FIP? Conforme o crédito. Conforme o teu crédito, perfeito. E existe, porque se a gente trabalha na ponta com o cliente, a gente precisa ter o máximo de informação possível. Perfeito. Como é que funciona a flutuação dessa parcela? Existe um valor limite? Porque a gente sabe que o carro não valoriza tanto assim. Mas, exemplo, de dar um salto na parcela dele, ele não conseguir pagar, como é que funciona esse cenário? Vamos lá. O que acontece? Justamente por sermos credores na aquisição do consórcio, é inevitável essa correção. Agora, o que acontece é assim, voltando em exemplos, a tabela FIP, em administradoras que têm esse modelo de correção, ela vai acompanhar a mudança de valor do carro, tanto para cima quanto para baixo. Então, se o carro era 40 e mudou para 37, o valor da parcela dele vai ter um decréscimo também. No caso do IPCA e do INCC, a gente sabe que ele é sempre anual, então o cliente ele consegue estar mais preparado nessa característica de grupo, sabendo que somente daqui 12 meses essa correção vai acontecer. Mas, no momento que, de repente, o cliente não consiga acompanhar a correção dessa parcela, existe a possibilidade, novamente, de fazer a redução do crédito para que ele consiga trabalhar dentro desse cenário. Tá? Por isso é muito importante, na aquisição do cliente, que ele tenha todas as informações, né, no momento da aquisição,
que por ele ser credor, essa carta ela vai continuar tendo esse reajuste de correção até o encerramento ali do consórcio dele, e a partir da contemplação da cota, deixa de ajustar o valor do crédito e passa a ajustar somente o saldo devedor dessa carta aí até o encerramento então do você está contrato. falando que teoricamente a gente não precisa ficar preocupado porque esse salto não é tão grande assim. É algo que vai estar dentro teoricamente, da valorização do bem dele. Do bem dele, porque tem que acompanhar o crédito que ele vai contemplar, né? Então, via de regra, hoje se você trouxer aí uma correção de 4% no IPCA para veículo e 7% no imóvel, a gente não está falando de um valor substancial aí que vem impactar em curto prazo negativamente a vida do cliente, tá? Tá, Bem tá tranquilo. ótimo. Eu vou começar de algumas perguntinhas que a gente está recebendo aqui no chat. Vamos lá, galera. Bora lá, gente. Todo mundo interagindo com o Thiago. Essa daqui a gente já respondeu, que era quais são os principais cuidados que a gente precisa ter para adquirir uma carta de consórcio contemplada e evitar golpes. Então, você já falou, tá ótimo. Boa. Qual é a média do percentual que o cliente tem que ter de valor para poder fazer a aquisição de uma carta contemplada? Uma carta contemplada. E como que a gente faz para saber? Perguntinha boa. Vamos lá, gente. É variável esse percentual, tá? A carta contemplada é uma regra que eu costumo dizer, ela tem uma ordem diretamente inversa. Então, quanto maior for o meu prazo, quanto mais longo for o meu prazo, são entradas que giram entre 36% a 44%, tá? Então, você que está pensando em comprar o teu imóvel e quer uma alternativa de crédito que te traga um custo mais atrativo que o do financiamento, se hoje você tem em torno de 36% a 40% do valor do bem, você é um cliente que tem possibilidade da aquisição através da carta contemplada e trazendo esse prazo aí a metade do prazo de um financiamento. Quando a gente fala de entradas menores, que é possível também, tá? No segmento imobiliário hoje a gente tem entradas a partir de 22%, 23%, 24%. Aí é para aquele cliente que já gosta de trabalhar com prazo mais reduzido e parcelas mais robustas. Então, entre 23% e 44% encontram-se entradas de carta contemplada no mercado, mas sempre se atentando ao detalhe da parcela que está dentro aí da sua comprovação de renda. Então, teoricamente, volta do que a gente falou lá no início, uma venda consultiva para eu entender a necessidade do meu cliente, entender quanto que ele consegue chegar de parcela e entender qual é o melhor produto que eu vou encaminhar para ele. Existe a possibilidade também, Thiago, de a gente tentar montar um fluxo de uma operação, um exemplo. Eu estou com um cliente que ele não tem a possibilidade hoje de ter o valor total. Ele não consegue chegar no valor da entrada da carta contemplada. E também a parcela está muito alta. Da gente tentar fazer não sei como é que você chama, uma operação estruturada para que possamos contemplar ele a curto e a médio prazo. Porque, assim, quando a gente vai falar culturalmente a respeito de consórcio, a primeira palavra que vem à cabeça é uma modalidade, uma aquisição de um bem programada ao longo prazo. Então, eu tenho ali um planejamento aonde eu vou pagar, eu tenho possibilidades através de sorteios e de lances, mas eu tenho uma modalidade de compra programada. Quando o cliente ele vai para o financiamento, é uma coisa de imediato. Então, comprei, assinei, já estou contratando. A mesma coisa hoje, a gente chega na carta contemplada. Preciso, deu algum problema, fiz opção pela carta contemplada e ok. Porque a gente batendo um papo aqui, agora eu já consigo ver a carta de consórcio contemplada dentro do dia a dia dos meus clientes, não só se reprovou, mas também com uma possibilidade de redução de juros. Sem dúvidas. Porque eu posso verificar se ele tem condições financeiras de dar um valor de entrada e se ele consegue ali mensalmente suportar aquela parcela. Então, teoricamente, o cliente ele não encaixou nenhuma possibilidade nem na outra. A única possibilidade que a gente tem para ele é o consórcio. Como que eu faço um atendimento personalizado e uma estruturação para poder contemplar ele? Porque eu sei que milagre não vai acontecer, né? Mas qual é o prazo médio hoje que a gente consegue contemplar? É difícil, não é? Você indica. O que você falaria para quem está com o cliente na mesa, o que ofertar e como tratar esse cliente? Indico muito.
Agora, essa questão do como tratar essas opções para o nosso cliente final, Kelly, como você falou ali no começo, a gente entender de fato a necessidade desse cliente para estruturar essa operação para ele. Alguns fatores relevantes e importantes a gente saber. Eu não consigo te dizer exatamente, Kelly, em mais ou menos 7 meses a gente vai ser contemplado. Sim. Trazendo isso para ti com relação a informações estatísticas de um grupo. Existe sim, e eu sempre falo isso, comentei isso hoje contigo, que o cliente de consórcio ele é um cliente que ele pode ser atendido em curto, médio ou longo prazo, só que existem vários fatores que vão influenciar nessa contemplação. Se é um cliente que ele vai trabalhar apenas pelo sorteio, Sim. é onde eu digo, se eu vou trabalhar pelo sorteio, eu posso ser o primeiro como eu posso ser o último do grupo a ser contemplado. Segundo fator, a gente tem hoje um fator que antecipa a contemplação do nosso cliente para aquele que não tem recurso algum. Eu tenho desejo, como a maioria da nossa população brasileira, a gente quer, tem o desejo, mas não tem a condição. Então, o que eu costumo dizer? Primeiro, consórcio é um produto, uma compra compartilhada. Dificilmente em uma cultura imediatista como a que a gente vem, existe o planejamento, existe o poupar, existe o ter um recurso para que no momento que eu precise eu vá e possa fazer a minha aquisição. Geralmente nada se contra a maré. Primeiro eu encontro o que eu quero comprar, depois eu corro atrás do dinheiro. Sim. É isso que a gente encontra muito no mercado. A partir do momento que eu conheço a necessidade do meu cliente, o desejo que ele tem e a possibilidade que ele tem de pagamento, eu vou adequar o melhor grupo à condição que ele tem de pagamento. Porque o que acontece? Às vezes eu quero um imóvel de 500 mil, mas a minha possibilidade é de um imóvel de 200. Sim, sim. Como eu também encontro clientes que chegam me pedindo um imóvel de 300 mil através de uma carta, mas a possibilidade dele às vezes chega a ser um imóvel de 1 milhão. Então, quer dizer, partindo desse entendimento, é onde a gente vai apresentar a estrutura de grupos, as possibilidades que ele tem para contemplação, entender se é um cliente que de repente ele tem um FGTS, se ele tem 1 ou 2 veículos que ele queira utilizar para aquela negociação, e a partir disso a gente conseguir trabalhar uma estimativa, não diria de tempo. Por quê? Porque os 2 principais pontos de um investimento, primeiro é o planejamento, e o segundo, quando eu trago dentro do consórcio, eu tenho que ser um cliente que mantenha a assiduidade dos meus pagamentos para que a possibilidade do lance fixo de 30% ela aconteça e seja real. Isso, eu não sabia. Então, teoricamente, um cliente que paga em atraso ou que ficou inadimplente, teoricamente, ele está indo para o final da fila na questão da contemplação? Não necessariamente para o final da fila, mas ele está fora da assembleia naquele mês. Então, o que acontece? As administradoras elas têm um prazo de recebimento daquele grupo para que ela faça o fechamento daquele caixa e possa saber quantas pessoas vão contemplar, quanto eu vou ter em caixa, na verdade, naquele mês. Então, o que acontece? Cada administradora hoje tem as suas modalidades de lance, as suas modalidades de contemplação. Muito similares umas às outras, mas cada um com as suas características e com a sua cerejinha, né? Do bolo dentro de cada uma delas. Agora, eu sou um cliente que eu estou pagando e eu vou te falar, tá? Em 15 anos de mercado eu já tive alguns casos aonde entrei em contato com um cliente, com um amigo, já aconteceu muito, de feriados, vai rodar tua assembleia, não vá me gastar o dinheiro na praia, pague a tua parcela. E acontecer numa volta de feriado, por exemplo, fazer o acompanhamento do sistema. Ele ser contemplado e ele não pagou. Poderia ter contemplado, mas ficou com uma parcela em dia. E casos de cliente em primeiro mês, segundo mês, quinto mês, 2 anos. Tive casos de cliente que pagava 5 anos o consórcio. Nossa, coitado. E poderia ter sido contemplado no mês, não foi, porque estava com uma parcela em atraso. Caraca, Thiago, agora você trouxe aqui para mim um ponto que os clientes sempre me perguntam. A gente está falando em casos de inadimplência. Só que a gente sabe que existe um outro ponto muito sensível do nosso país, que é desemprego. E em alguns bancos a gente tem a questão da pausa. O cliente consegue pausar ali, quando ele tem algum problema financeiro, ele joga essas parcelinhas lá para o final. Existe isso no consórcio ou não? Ele tem que pagar, ou ele vende a cota dele, ou ele cancela? Como é que funciona no caso de dificuldade financeira? Quando é uma cota não contemplada, que ele é bastante flexível, tá? Até porque, como a gente comentou agora há pouco, quando você é um cliente de consórcio, você é um credor. Então, se eu parar de pagar minha cota, por exemplo, eu não fico nem com restrição no meu nome. Não existe esse critério. Agora... E deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele parar de pagar, em que momento ele recebe, Thiago? Vamos lá. Então, o que acontece? Ele parou de pagar, mas daqui 4 meses eu quero voltar para o grupo. Tá. Se eu tiver vaga no grupo, ok. A administradora, ela restabelece a tua cota e você volta a participar daquele grupo.
Agora, não voltei a pagar essa cota e não vou pagar ela novamente. Até o ano de 2008, a tua cota ela ficava para o encerramento do grupo, para que você restituísse o valor pago com desconto das devidas multas contratuais, sim, né? Claro. De 2008 para cá, quando o produto consórcio foi regulamentado pelo Banco Central, a gente passa a participar de um grupo de cancelados. Então, a partir daquele momento, você está nesse grupo de pessoas que deixaram de pagar o consórcio por algum motivo e vai o mesmo número do sorteio, se é a cota de número 200 do sorteio. A pessoa que for a cota de número 200 do cancelado é contemplada também para receber o recurso que ela pagou, descontando a taxa administrativa, que é a receita da administradora, e geralmente uma multa de rescisão do contrato ali que varia de 10% a 25%, 30%. Aí cada administradora tem a sua normativa. Tá. Mas via de regra é assim que funciona. Tá, e uma outra pergunta. Fui contemplado, não quero, não tenho dinheiro, não tenho bem agora. Ele pode ficar lá com a cartinha de crédito dele esperando ele tomar uma decisão no futuro ou não? Contemplou aquele mês, se não pegou, já era, volta pra fila. Não, a partir do momento que você contempla a tua carta, é um direito adquirido, né? O que não pode acontecer é, contemplei minha carta e fiquei 3 meses sem pagar, uma cota contemplada. Não, mas assim, exemplo, vamos lá, eu quero comprar uma casa. Ok. Entrei no consórcio e tal, só que me contemplou e num momento onde eu não tenho dinheiro da entrada, eu não estou em TBI, não encontrei o imóvel. Teoricamente, esse direito adquirido, ele fica lá, ele é meu. Não tem prazo. Ah. Ele não tem prazo. A partir do momento que você contemplou a cota, você mantendo a adimplência do seu pagamento, se você entender que quer comprar um imóvel daqui 2 anos, você pode. O que vai mudar é que no momento da contemplação você passou por uma análise de crédito para liberação daquele recurso. Você vai passar pela análise de crédito daqui 2 anos de novo. Mas contanto que você mantenha a assiduidade do pagamento, essa cota vai continuar contemplada. Tiago, uma outra pergunta bem importante. Questão de FGTS. Eu consigo utilizar FGTS normalmente? Consegue, sempre seguindo a normativa da cartilha da Caixa Econômica, mas é princípio básico do consórcio. Na carta contemplada, eu posso utilizar o FGTS para complemento da compra do imóvel. Não então, pode usar como entrada. Para compra da carta, não. Porque a Caixa ela vai pagar sempre para o vendedor do imóvel. Então, eu posso para essa finalidade. No consórcio novo, eu posso utilizar o FGTS para oferta do lance. Então, às vezes, você está com 25 anos de empresa, você não tem um imóvel ainda, mas tem aquele capital guardado. Utiliza como lance na carta de crédito e, pelo regulamento também, de 2 em 2 anos você pode utilizar para amortização do teu saldo devedor e antecipação aí. E um gatilho, tá? Bem importante. Quando eu antecipo o meu saldo devedor, através do consórcio, lembra aquele reajuste que a gente falou do INCC? Você deixa de pagar ele lá na frente. Ou seja, essa é uma forma de você ter desconto também no consórcio com o decorrer do prazo. Tá. No financiamento a gente fala em amortização. No consórcio a gente tem essa questão de amortização ou não, ou aquele valor que eu tenho que pagar das minhas parcelas e eu não consigo só antecipando. Vamos lá. Tem uma diferença entre os dois produtos que é... Quando eu faço o abatimento de um financiamento, seja com recurso próprio ou com fundo de garantia, você tem uma amortização através de coeficiente, porque eu estou diluindo um pouco dos meus juros. O que eu quero dizer? Que se eu pagar 100 mil reais lá no meu financiamento, a minha diluição ela não chega nos 100 mil com o decorrer do prazo, mantendo esse prazo de pagamento. O consórcio não, ele vai quitar 1 para 1. Então, se eu tenho 100 mil reais de saldo devedor e eu for lá hoje colocar 70 mil reais, eu vou amortizar 70 mil reais e vai ficar faltando 30 de fato. O que pode dar essa diferença é se esse 30 mil vai ser pago em 18 meses, por exemplo, eu ainda vou ter uma correção de INCC para os últimos 6 meses de prazo ali da quitação. Tá, fechado. Eu acho, pra gente encerrar aqui, uma perguntinha que todo mundo, a gente vê o tempo inteiro na internet, no Instagram, todo mundo que é famoso agora falando de usar o consórcio, mas agora eles falam alavancagem patrimonial. O que seria essa alavancagem patrimonial? Tá em alta, hein? Tá em alta, é um tema polêmico, vamos falar aí que tá no top 5 do Twitter. Todo mundo agora mudou. Às vezes, quando a gente recebe algum anúncio, algum e-mail, alguma coisa, não vem mais a palavra consórcio, vem alavancagem patrimonial. Ou então fazer dinheiro com dinheiro do banco, vem a palavra investimentos. Então, eu queria entender um pouquinho o que seria esse consórcio para alavancagem patrimonial, como que o cliente tem acesso, o que você indicaria, por onde o cliente começa. Eu tenho um bem...
e eu preciso levantar um capital, ou não tenho um bem, eu quero usar o consórcio para poder fazer dinheiro, para poder, em vez de eu aplicar na bolsa, eu começar a investir em consórcio. Por onde começar e o que é essa alavancagem patrimonial através de consórcio? Bora, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar no consórcio, porque é o consórcio puro, é o consórcio na essência. Até na pergunta anterior, a gente tratou um pouquinho sobre essa questão do tempo, de quanto tempo você é contemplado, de que forma. O produto consórcio ele sempre foi um produto muito focado no fim de aquisição. Até pouco tempo atrás se conhecia o consórcio somente para compra de um carro, de uma moto, de um imóvel, de um terreno. Qual é o ponto da alavancagem patrimonial que a gente vem ouvindo falar tanto? Bom, se eu partir do princípio que nos planos atuais de consórcio você não tem apenas a possibilidade de um crédito mais taxa divide pelo prazo, que é o plano de parcela convencional que a gente conhecia do consórcio. Hoje um dos produtos que faz esse perfil de compra ser ainda mais vantajoso é ter a possibilidade do plano de meia parcela. Por quê? Porque o cliente entra contratando um crédito cheio, pagando a metade da parcela, levando em consideração que eu quero me tornar investidor no mercado imobiliário. Mas eu não tenho hoje dinheiro para fazer uma compra de um imóvel à vista, eu não tenho entrada para um financiamento ou para uma carta contemplada, mas eu tenho a disciplina de pagar uma parcela. Primeiro ponto que eu sempre brinco, consórcio é o único bem financeiro, ou seja, é o único boleto que você paga para você mesmo. Se eu tenho a possibilidade de entrar hoje dentro de um sistema de consórcio, pagando lá a minha parcela, durante 30 meses eu fui contemplado, um exemplo de R$1.000 por mês. Sim. Eu investi R$1.000 por mês durante 30 meses, o meu crédito durante esses 30 meses ele teve uma correção média de 7% no INCC de hoje, ou seja, trazendo essa parcela para uma realidade de um crédito de uns R$350 mil mais ou menos, em 30 meses eu injetei R$30.000 para comprar um imóvel de 350 mil. Essa alavancagem patrimonial daqui para frente, ela pode se dar através de algumas formas, ou com a aquisição de um imóvel de leilão, ou com a aquisição de um imóvel familiar, ou com a aquisição de uma oportunidade que eu tenha encontrado no mercado. Aqui a gente começou a falar sobre alavancagem de patrimônio. Qual é o ponto? Esse imóvel eu vou colocar ele para locação. Quais são as locações em alta hoje? Muitas das pessoas falam para mim o seguinte, não, mas eu não quero ter problema com o inquilino. Ok, você pode trabalhar através de um imóvel, de uma locação comercial, que a média hoje de rendimento é de 1%. Essa locação vai pagar a tua parcela dali para frente. Ou seja, eu tenho a possibilidade de fazer uma segunda carta e iniciar o planejamento da compra de mais um imóvel. Seja ele para locação comercial novamente, ou que está em alta, como o Airbnb, por exemplo, que traz hoje taxas de ocupação no Brasil aí na casa de 60% a 75%, dependendo do lugar. Aqui no Rio, a taxa de ocupação, por exemplo, do Airbnb é acima de 70%. Então, é um imóvel que a gente tem possibilidade de fazer muito mais do que o pagamento de uma única parcela mensal, né? Gera outras possibilidades. Outro ponto, eu tenho a condição de, no momento da minha contemplação, vamos voltar no exemplo lá dos 30 meses, por exemplo. No momento da minha contemplação, se eu não quiser adquirir um imóvel, eu tenho a possibilidade de vender essa carta como contemplada no mercado, que foi um dos assuntos que a gente começou aqui hoje. Sim. Qual é o ponto? Você consegue ter um excelente rendimento dessa carta até o segundo momento, que é em torno de 75 a 80 meses. Olha que interessante, Kelly. Se eu levar 75 meses pagando uma carta de crédito, num plano de meia parcela, ainda vale a pena eu vender? Vale. Por quê? Porque hoje a média que o mercado paga foi aquilo que a gente conversou no início, entre 23% a 44%. O que vai definir esse percentual? Quanto já tinha pago dessa carta. Então você consegue fazer um excelente retorno com isso. E um outro ponto, que eu até comentei hoje com uma pessoa que a gente encontrou no mercado, foi ao invés de se desfazer dos imóveis que você tem, por que a gente não busca uma oportunidade de levantamento de crédito em cima do teu próprio patrimônio e através da alocação dele, a gente utiliza para o pagamento dessas parcelas aí que você aderiu para um levantamento de capital. Aí seja para você fazer um investimento na sua empresa, ou abrir um outro negócio, buscar até uma forma de aplicação. De repente, a aplicação que você levantou desse imóvel, ele vai pagar o valor da tua parcela. E aí a gente consegue alienar o próprio bem, Thiago? Como é que funciona? Nós temos hoje uma administradora no mercado onde existe a possibilidade de alienar o próprio bem, inclusive sem haver a necessidade do ato de compra e venda. Nossa.
Nossa. Então são não algumas tem ITBI. ferramentas, não paga ITBI, não paga FUNREJUS. Anteriormente as propostas eram feitas de que forma? Um PJ comprando do PF e vice-versa. Sim. Outras administradoras fazem através do processo de reforma, aonde ela ainda exige uma garantia que seja o dobro do capital que você que você está buscando no mercado. Então, hoje nós temos uma oportunidade, através de uma das administradoras que nós operamos, aonde você consegue levantar 100% do valor do teu imóvel, alienando ele sem haver a necessidade do ato de compra e venda. Então, esse é um diferencial exclusivo que a gente está trazendo aqui para o Rio de Janeiro, junto a vocês aí, principalmente para esse mercado de investidores. Sim. É incrível, porque quando a gente vai, lá no escritório a gente tem muita dificuldade, a operação começa linda e maravilhosa. Na hora que a gente pega o bem para dar como garantia, ou não está no nome da pessoa, ou está enrolado, ou não tem o bem, enfim, quando tem, está no nome ali e não tem como usar. Perfeito. Então, assim, a gente tendo a possibilidade de usar o próprio bem para poder alienar é maravilhoso. Sim, sem Thiago, dúvidas. eu queria te agradecer por tudo, foi maravilhoso, bastante enriquecedor. Eu acho que qualquer um que não sabia nada de consórcio, igual eu que não sei muito, agora estou aprendendo. Eu acho que ficou bem didático, ficou bem transparente. Eu acho que qualquer um já pode acessar aí o nosso material e saber tudo de consórcio. E com certeza eu falo que eu sempre gosto de estudar muito e trazer para os meus clientes novas possibilidades de crédito. E hoje a gente vive um cenário na nossa economia e às vezes a gente acaba perdendo venda, perdendo cliente, deixando o negócio na mesa por falta de informação. Sim, ou porque não perguntou, ou porque achou que a outra pessoa ia ser concorrente. Então, assim, te agradeço pela sua disponibilidade, pela sua entrega, por ter respondido tudo, muito transparente, muito claro. Qualquer um vai saber de consórcio agora. E te agradeço pela nossa parceria e vamos juntos. Já quero depois para você deixar aí o próximo tema. Eu acabei de vir de Portugal. E lá em Portugal eu recebi a seguinte notícia: nossa, agora os investidores brasileiros podem comprar imóvel aqui em Portugal através do consórcio. Aí eu falei, nossa, peraí, como é que funciona isso? Então já deixa o tema aí para o nosso próximo bate-papo, para a gente falar de aquisição de imóvel no exterior, através de consórcio e alavancagem patrimonial, nosso próximo podcast. Sem dúvidas, vamos para cima. Obrigado, Kelly, pelo convite. Obrigado por ter aberto as portas hoje da My Home, da Exata, para que a gente possa compartilhar conhecimento com vocês, compartilhar novos produtos, trazer uma gama de produtos hoje para o Rio de Janeiro, aonde pouco se fala sobre o produto consórcio, pelo que a gente ouve muito lá no Sul. A gente já tem muitos parceiros Centro-Oeste, Sudeste, e no Rio de Janeiro ainda é o menor volume de parceiros especialistas no produto. Então, agradecer a oportunidade de vocês, pela equipe de vocês estar engajada com esse processo, em querer levar o melhor para o atendimento de vocês, como a gente sempre falou, e foi o que teve consonância entre os nossos negócios. O atendimento personalizado ao cliente final. Então, espero que a Mais Personalité possa contribuir e somar cada vez mais com vocês, assim como a gente está aqui também aprendendo na outra ponta todas as etapas do financiamento, todo o processo consultivo que vocês também fazem com os clientes. Obrigada, Thiago. Obrigado você. Obrigada, gente. Valeu, gente. Próximo podcast, utilização de consórcio para comprar imóvel no exterior. Você que é investidor, não perde. Outra coisa, já segue o Thiago, eu vou deixar o Instagram dele aqui, vou deixar o site da empresa dele. E se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigada. É isso, gente.